Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess do Jess Moleira e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui para responder uma book tag chamada Por que Ler os Clássicos. Na verdade, essa book tag é original do canal da Mel Ferraz, mas eu vi essa book tag no canal da Léguas e Letras, então eu vou deixar aqui o link desses dois canais aqui na descrição para vocês conferirem a resposta das duas. Eu achei essa book tag muito interessante porque vai falar sobre livros clássicos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de clássicos e eu acho que vai ser divertido responder. Eu achei essa book tag super divertida e é muito engraçado porque hoje de manhã eu tava lendo um livro, tava fazendo na verdade, uma resenha desse livro aqui chamado Clarice Lispector e um clássico chinês, Símbolos em Convergência, da Marília Malavolta. Esse livrinho aqui da editora Unesp. E eu reparei que, na verdade, tem uma definição aqui do Jorge Luiz Borges sobre o que é um clássico, então eu quero ler para vocês. Clássico é aquele livro que uma nação ou um grupo de nações ou o longo tempo decidiram ler como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o cosmos e capaz de interpretações sem fim. Então, acho que essa é a definição do Jorge Luiz Borges. Eu quero falar Carlos, gente. Jorge Luiz Borges é uma definição muito interessante sobre livros clássicos. Afinal, um clássico se tornou um clássico porque ele teve o seu impacto, de alguma maneira, na literatura. E é sempre válido também a gente lembrar que um clássico, em algum momento da história, ele foi um livro contemporâneo. Então, não vamos ser aquelas pessoas que eu sempre vejo na internet menosprezando livros contemporâneos em cima de livros clássicos. Um contemporâneo que você está lendo, em algum momento, pode se tornar, sim, um clássico. Então, eu acho muito interessante também a gente sempre lembrar disso. Eu vou estar olhando para esse lado aqui, porque é onde o computador tá. Então, vamos lá. Um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura. Eu precisei colocar esse livro aqui. O Som e a Fúria, do William Faulkner. A história de O Som e a Fúria é bastante complexa. Então, eu terminei esse livro com uma sensação de eu preciso reler. E quando eu fizer a releitura, muito provavelmente não, com certeza eu vou notar muitas coisas que nessa primeira leitura eu não notei. Então, O Som e a Fúria com certeza é um livro que quando eu finalizei eu falei, eu vou reler com certeza. Então, essa releitura ainda não aconteceu, mas futuramente ela vem aí. E realmente O Som e a Fúria foi o melhor livro que eu li no ano. Vou deixar aqui qual foi o ano que eu li esse livro. Um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Gente, assim que eu li essa frase, eu pensei nesse livro aqui. E eu estou falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Jane Eyre é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Eu finalizei esse livro com um coração, assim, tão quentinho e com aquela vontade de, nossa, gente, se eu pudesse, eu esqueci esse livro para poder reler e, assim, conhecer a Jane Eyre, conhecer essa personagem aqui tão forte e tão cativante. A escrita da Charlotte é uma escrita maravilhosa, você cresce, aqui a gente tem um romance de formação, então você vê a Jane Eyre bem pequenininha e ela vai crescendo e ela tem a sua essência e ela se mantém fiel à sua essência, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que cresce muito. Enfim, esse livro aqui com certeza foi o primeiro livro que eu pensei quando eu vi essa frase. Um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. Gente, eu fiquei muito reflexiva, muito pensativa em qual livro eu iria colocar aqui como resposta. Eu escolhi Felicidade Conjugal, do Tolstói. Eu sinto que Felicidade Conjugal é um livro que, por mais que tenha sido publicado em 1859, é um livro que facilmente você consegue trazer para sua realidade atual, sobre as relações, não apenas amorosas, mas as relações com outras pessoas. Afinal, aqui, né, Felicidade Conjugal, a gente vai ter um casal, mas a forma como Tolstói trata sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre a descoberta de se descobrir, mas também se descobrir enquanto casal, é algo tão... eu não gosto dessa palavra atemporal, mas eu vou utilizar essa palavra aqui, tá bom? Realmente é um tema, a forma como ele tratou aqui realmente é atemporal, sabe? Você consegue pegar um livro de 1859 e você trazer para o seu dia a dia para você se respeitar como pessoa, mas você também estar disposto a estar em uma relação em que aquela relação seja uma relação saudável, sabe? Enfim, Felicidade Conjugal, com certeza. Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes da primeira vez. Gente, sem dúvida também.
O Morro dos Ventos Vivantes. Essa minha edição, na verdade, ela tá bem quebrada aqui nessa região, porque eu tava batendo foto e acabou caindo. Mas enfim, eu gosto muito dessa edição, a tradução é maravilhosa. Se você é uma pessoa que já leu O Morro dos Ventos Vivantes, você sabe que aqui nesse livro você não tem como se apegar. Na verdade tem, mas assim, os personagens aqui, eles são personagens que vão tomar decisões realmente duvidosas. Você não consegue realmente criar um carinho e amor muito grande por eles, porque eles são personagens que vão tomar decisões que você não vai apoiar, que você vai falar assim, poxa vida, você precisava fazer isso? Não precisava, né? Enfim, o Morro dos Ventos Vivantes. Na primeira vez que eu li, eu senti tanta raiva dos personagens, mas assim, ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu não queria largar o livro, sabe? E na segunda vez foi uma leitura tão divertida, porque o livro todo é narrado a partir de uma grande fofoca de uma pessoa. A gente vai ter contato com uma história a partir de uma pessoa que está contando pra gente. Na verdade, pro personagem aqui, um dos personagens, ela vai estar contando pra ele o que aconteceu. Então é uma grande fofoca que ela tá te contando. Contando pro personagem, contando pra você, leitor. Mas realmente, na segunda vez que eu li, foi uma leitura muito mais divertida, porque eu já sabia o que ia acontecer, sabia da procedência duvidosa dos personagens. Mas enfim, gente, O Morro dos Ventos Vivantes, se você bobear daqui a um mês eu leio de novo e vai ser maravilhoso. Enfim, é um livro que realmente dá pra você reler várias e várias vezes e você sempre ter uma nova interpretação sobre ele. Um clássico citado por outras mídias. Eu escolhi aqui, na verdade, eu dei uma leve roubada, gente. Eu vou escolher 2 livros aqui. O Sol é para Todos e vou escolher também O Conto da Aia. Ambos são bastante citados pela mídia. O Sol é para Todos, eu sei que tem um filme. O Conto da Aia tem a série, né, muito famosa, então tá aqui 2 livrinhos bastante citados pela mídia, que eu sei que tem outros meios de você conhecer a história através de outras mídias. Então tá aqui 2 livrinhos clássicos que foram livros muito interessantes que eu gostei bastante. Um clássico no qual você ainda ficou pensando dias e dias depois de terminar a leitura. Nossa, gente, com certeza a Metamorfose do Kafka. Eu não tenho uma edição aqui pra poder mostrar pra vocês. Ela foi embora porque eu queria outra edição e aí eu acabei não comprando. Mas a Metamorfose do Kafka realmente foi um livro que quando eu li, a primeira página já me chocou, mas também me instigou muito a continuar lendo, né? Um personagem que se tornou uma barata. Gente, o que tá acontecendo? E aí, mas realmente, tipo, é um livro que quando eu finalizei, eu fiquei muito reflexiva sobre o que eu tinha lido. Porque é uma confusão ali do que tá acontecendo, mas aí você vai vendo que existem camadas e camadas do que o autor, do que o Kafka tava querendo te dizer. Eu acho que realmente é um livro que você consegue facilmente ficar refletindo e discutindo sobre, mesmo depois de ter lido não sei há quanto tempo, sabe? Então, para esse eu preciso responder A Metamorfose do Kafka. Um clássico polêmico. Um clássico polêmico, eu escolho O Mestre Margarida. Foi um livro que, na verdade, eu tô mostrando os outros livros aqui. Vocês já estão até sabendo qual é a minha próxima resposta. Peraí. Voltando, O Mestre Margarida, gente, foi um livro que realmente fez uma polêmica muito grande quando foi lançado. Era União Soviética ainda. E aí tinha uma censura gigantesca no país. Fausto Russo, inspirado na obra do Goethe e na ópera homônima do Charles Gounod, O Mestre Margarida. É um tiro de romance do século XX. Então, gente, foi um livro que passou pela censura. Teve grande sua polêmica justamente porque questionava muitas coisas do governo, questionava muitas questões sociais que estavam muito silenciadas naquela época, devido à censura, obviamente. Então, um livro bastante polêmico, O Mestre Margarida, até mesmo porque ele vai tratar muito sobre religião aqui, então é um livro muito divertido. Então, realmente, O Mestre Margarida é um livro que foi muito polêmico, e que, de certa maneira, ainda é polêmico até hoje, se você realmente analisar e pegar muitas pautas daqui que o autor vai trabalhar. Então, O Mestre Margarida. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Sem dúvida, gente, Frankenstein, da Mary Shelley, foi um livro que, assim, eu tinha uma ideia sobre Frankenstein, era a ideia da maioria das pessoas que estavam no meu redor sobre Frankenstein, aquela ideia do filme, aquela ideia das séries, principalmente do filme, sabe? Então eu tinha uma ideia completamente diferente. Frankenstein pra mim era o nome da criatura. Quando eu li, e aí eu me deparei com um romance gótico, e aí Frankenstein na verdade não é a criatura, é o criador, e que na verdade o monstro, a gente sempre fica refletindo, será que o monstro realmente
é a criatura, na verdade o monstro não é o criador, sabe? E nas suas tomadas de decisões sobre a vida, sobre o que é moral. Enfim, gente, com certeza para essa pergunta aqui eu coloco Frankenstein, porque realmente era uma história que estava no inconsciente coletivo, mas que quando eu li no original foi muito diferente. E foi muito diferente de maneira muito positiva também. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Esse aqui é o maior livro que eu já li, Os Miseráveis. Esse livro aqui eu li, eu comprei, eu comecei a ler antes mesmo de ter o Instagram literário. Eu não tinha nenhuma rede social literária, então realmente eu vi alguns vídeos assim sobre livros. Os Miseráveis eu já conhecia pelo musical. Enfim, eu sabia que era um livro assim muito famoso, Victor Hugo, o título muito famoso, mas eu decidi realmente, nossa, um livro super clássico, vou ler. Então foi um livro que eu tomei uma decisão por mim mesma para poder começar, e com certeza é um dos melhores livros que eu já li, tá cheio de marcação aqui. Demorei uns bons meses para finalizar, mas quando eu finalizei, 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então tá aqui, Os Miseráveis, para essa pergunta. Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Esse aqui eu fiquei bastante pensativa. Eu ia colocar Crime e Castigo, mas assim, já estou cansada de falar de Crime e Castigo dessa minha relação de amor e ódio. Não com Dostoiévski, mas com essa relação de amor e ódio com a obra Crime e Castigo. Mas eu decidi dar uma resposta diferente, então eu vou colocar aqui O Retrato de Dorian Gray, e calma lá, eu vou explicar por quê. Eu vou começar explicando pela minha relação de amor. Eu amei esse livro, 5 estrelas, é um dos meus livros favoritos também. É um clássico que eu quero muito reler, afinal eu ganhei esse aqui do Mozão. O Mozão me deu essa edição que era a que eu queria, que está sem censura e muitas notas. É uma edição belíssima, aqui da Biblioteca Azul, capa dura, só faltou o quê? O fitilho, vocês sabem que eu sou louca por fitilho, capa dura, fitilho, no meu coração. Agora, capa dura sem fitilho, lágrimas. Mas assim, amor, eu adoro esse livro, é um livro maravilhoso, muito bem construído, os personagens são complexos, os personagens, enfim, eu adoro esse livro. E ódio, qual é essa minha relação de ódio? Gente, os personagens, assim como o Morro do Vento Vivante, não são personagens que você vai criar um amor, um carinho gigantesco, que você vai torcer, que você vai... Sabe, não são personagens assim. O Dorian Gray, eu detestei o Dorian Gray. Ele é uma pessoa muito egoísta, ele é uma pessoa muito egocêntrica, é uma pessoa assim que só olha pra si mesmo e que dane-se o resto. Tanto que tem uma relação dele com uma outra mulher lá, e aí essa mulher sofre bastante. E ele em nenhum momento pensa nela, em nenhum momento ele pensa nas outras pessoas, ele sempre pensa nele mesmo. E é isso. E aí tem outros personagens que também vão por essa linha do egocentrismo. Então, realmente, não, o Retrato de Dorian Gray, eu não consigo criar uma relação de amor com certos personagens, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler porque eu queria continuar sabendo o que iria acontecer na história. Então por isso o Retrato de Dorian Gray eu vou colocar aqui nessa lista de uma relação entre amor e ódio, porque é um livro que eu amo, mas ódio porque os personagens não são aqueles personagens que você vai sempre amar e você sempre vai torcer, enfim. Eu acho que os clássicos mais maravilhosos que eu já li realmente são clássicos. Realmente são clássicos que são que tem personagens realmente que questionam muito e que não vão pra uma ideia muito de mocinho, sabe? Enfim, tá aqui, O Retrato de Dorian Gray. Um clássico fundador. Ai, gente, eu pensei em colocar Ilíada, mas eu vou colocar aqui 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, com certeza, 100 Anos de Solidão é um dos livros fundadores do realismo mágico, quiçá o maior, quiçá não, realmente é o maior livro de realismo mágico que a gente tem. Tem muito, por exemplo, o Gabo bebeu muito da fonte do William Faulkner com O Som e a Fúria, mas de realismo mágico, na minha concepção, 100 Anos de Solidão é um dos maiores livros. Afinal, foi o livro que propiciou o Prêmio Nobel de Literatura pro Gabriel Garcia Marques. Mas eu acho que 100 Anos de Solidão, se você gosta de realismo mágico ou você quer conhecer, Gabo é maravilhoso, é incrível e você vai amar. Por mais confuso que seja aqui os nomes, as relações, mas realmente é uma confusão que vale muito a pena. Você termina o livro assim, impactada, simplesmente maravilhada pela escrita, pela construção, pelo pensamento do Gabo, sabe? Enfim, 100 Anos de Solidão, um livro fundador do realismo mágico.
Um clássico cujo contexto histórico é importante. Eu vou precisar escolher também o mesmo que a Léguas e Letras escolheu, que foi Crime e Castigo. Não é Crime e Castigo, gente, é Guerra e Paz. Guerra e Paz eu não carreguei, ele tá bem aqui, cadê? Bem aqui, vocês estão vendo? Guerra e Paz, esses dois tomos aqui. Eu finalizei realmente Guerra e Paz, você precisa ver, olhar para o contexto e compreender, porque o Tolstói, ele queria muito falar sobre essa relação de guerra, essa relação da sociedade russa da época. Então, realmente é um livro que você precisa olhar para o contexto e para poder compreender a magnitude da obra. Mas realmente Guerra e Paz é um livro maravilhoso que, gente, não tenho medo da escrita do Tolstói. Realmente é um livro gigantesco, mas tem uma escrita maravilhosa que você se apaixona e é muito facilzinho de você ler, entendeu? Então, com certeza, Guerra e Paz. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda importante. Para esse, eu escolhi Jane Austen e Orgulho e Preconceito na edição em inglês, essa edição maravilhosa que eu comprei no sebo. E eu escolhi esse livro especialmente porque Jane Austen é uma autora que eu sinto que em vários momentos, várias pessoas, vários leitores, subestimam a Jane Austen, sabe? Se você olhar para o contexto no qual a Jane Austen escreveu, você vai ver que é um contexto onde a mulher realmente não saía de casa se não estivesse acompanhada por um homem. E aí você entende que a ideia de uma mulher escrever naquela época, naquele século, realmente é uma ideia muito que você entende que era muito complicado, muito difícil. Afinal, muitas autoras realmente colocavam seus nomes lá. Na verdade, não colocavam seus nomes, colocavam pseudônimos masculinos, justamente porque a ideia de uma mulher escrever, pelo amor de Deus, uma mulher escrever, não, né? Claro que não. Então eu sinto que Jane Austen, ela foi realmente à frente. Também não gosto de usar esse termo à frente do seu tempo, mas realmente foi uma mulher que teve oportunidade, foi uma mulher que não teve oportunidade, na verdade. O pouco de oportunidade que a Jane Austen teve para escrever, ela foi lá em frente e conseguiu, afinal, ela escreveu 6 livros. Um clássico cujo contexto histórico é muito distante do nosso, mas ainda é muito importante e eu queria muito que as pessoas lessem mais de Jane Austen e não vissem as obras dela apenas como um romance romântico no qual você vê sofrer e tem um personagem masculino e tem um personagem feminino. Realmente tem, gente, vai ter um casamento, essa ideia de casamento, mas eu sinto que a Jane Austen, ela tem muitas coisas a serem discutidas, muitos pontos de vista sobre a sociedade inglesa da época, então é um contexto bastante diferente do nosso, mas que ainda é muito importante. E aí eu vou falar só mais um, que é o que eu ainda não li, mas eu vou ler agora nesse mês de março, que é um clássico. E eu estou falando de Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. É um livro assim, gente, por favor, que olha, a frase de trás. A mente ninguém pode escravizar. O primeiro romance abolicionista da nossa literatura brasileira, Úrsula. Assim como a história de vida da autora é um convite à sociedade brasileira a saber como uma mulher preta, à frente de seu tempo, mesmo com tantos empecilhos, consegue usar seus dons intelectuais para mudar o sistema opressor que até os tempos de hoje tenta nos silenciar e negar o direito à liberdade. Essa aqui é a apresentação da Preta Ferreira. Só com essa introdução sobre a obra, você consegue entender a magnitude desse romance aqui, sabe? Então, esse livro aqui a gente vai estar lendo no Autores do Brasil nesse mês de março, então fica aqui o convite, se você já leu Úrsula, para participar da nossa reunião de discussão, do nosso encontro, né, nosso encontrinho de discussão, ou se você tem vontade de ler Úrsula, é um livro pequenininho, então pega, tem no Kindle Unlimited, é um livro em domínio público, então você consegue no site da secretaria, e também tem na Bíblia One. Então, gente, Úrsula, vamos ler Úrsula nesse mês de março, esse clássico da literatura nacional, esse clássico da nossa literatura brasileira, que precisa realmente ser mais valorizado. E também, assim, um clássico cujo contexto histórico é muito distante do nosso, mas que ainda é muito importante, que traz pautas ainda presentes aqui na nossa sociedade. Então, Úrsula. E é isso, gente. Tá aqui. Respondi essa book tag. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, se você tiver uma book tag que você queira que eu responda, ou uma book tag que você achou muito legal, e aí você me deixa aqui a sugestão aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar conferir e colocar os livrinhos na book tag e gravar um vídeo aqui pra vocês. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo!
Tchau!